Amém. Como é bom poder cantar sobre esse nosso Deus que nem a morte foi capaz de detê-lo, que é a razão da nossa esperança. Poder cantar sobre a esperança do céu e não apenas do céu por vir, mas da esperança do reino dele se manifestar no nosso meio é algo que nos emociona, é algo que nos enche de um sentimento que é indescritível, né? Eu acredito que tudo isso acontece porque a presença de Deus, ela vivifica. Quando isso acontece dentro de nós nos sentimos mais vivos. Nós nos sentimos mais próximos daquilo para o qual nós fomos criados para viver. Agora, nesse momento da palavra, nós vamos dar um passo adiante neste momento em que ouvimos o que o Senhor tem a nos dizer. E como sempre fazemos, nós vamos ter agora a oportunidade de colocar o nosso coração diante do Senhor, a nossa vida, e pedir para que Ele tenha misericórdia de nós e nos perdoe. Porque o pecado nos separa de Deus. No Antigo Testamento, houve um momento em que os filhos de Eli, que eram marcados por pecado, corrupção, foram para a guerra e tentaram levar a Arca da Aliança para que tivessem vitória, porque afinal de contas a Arca da Aliança representava a presença de Deus. Mas mesmo a Arca da Aliança estando na linha de frente do povo, eles foram mortos. Isso aconteceu porque o nosso Deus é um Deus que não compactua com o pecado. Portanto, a única coisa que pode impedir que a presença de Deus se faça real na tua vida, neste diálogo, nessa conversa que vai acontecer agora, é o teu pecado. Por isso, nós teremos a oportunidade agora de fechar os nossos olhos, confessar os nossos pecados a Deus e pedir para que Ele fale ao nosso coração. Gostaria muito que você não desperdiçasse esse momento e que você de fato orasse e pedisse para que Deus falasse ao teu coração, porque eu tenho certeza que Ele quer falar contigo. Feche seus olhos e esse é o teu momento com Deus. Peça perdão e depois peça para que Ele fale contigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Pai, quando nós nos deparamos com estas bênçãos, com a Tua glória, com a presença do Senhor no nosso meio, o nosso coração se enche de alegria, de louvor, mas também há um sentimento de temor, ó Pai, porque o Senhor é santo, 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 Pai. E o nosso pedido neste momento é para que o Senhor tenha misericórdia de nós e perdoe os nossos pecados, ó Pai. Lave a nossa vida, purifique o nosso coração. O Senhor que sabe tudo o que fizemos ao longo dessa semana que passou. O Senhor que sabe os pecados que tem nos acompanhado. Nós colocamos tudo isso diante do Senhor e clamamos a Ti, tenha misericórdia de nós e nos perdoe. Nós confiamos no Teu amor, ó Pai, que nos resgata dos buracos mais profundos da vida, que lava as piores sujeiras da nossa vida. Nós confiamos em Ti, nós acreditamos no sacrifício do Teu Filho Jesus e por isso nós Te pedimos, perdoe os nossos pecados, tenha misericórdia de nós. Nós clamamos por isso não apenas para termos um alívio de consciência, mas nós clamamos por isso porque ansiamos por uma comunhão mais íntima e verdadeira contigo, Pai. Em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós, nos perdoe, Deus, e fale aos nossos corações. Nós queremos Te ouvir, Pai. Nós precisamos de Tua palavra para aprendermos a viver com o Senhor, ó Pai. Nós precisamos de Tua palavra para descobrirmos cada dia mais quem Tu és, ó Pai. Por isso, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós e fale aos nossos corações nessa manhã por meio de Sua palavra. Pai, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós. E fale, Deus, através de mim, apesar de mim e muito além de mim. Esconde-me
atrás de sua cruz. É essa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Nós começamos hoje a nova série de mensagens Trincas. Pequenos pecados, grandes estragos. Nós, nessa série, iremos tratar a história de personagens bíblicos que cometeram pequenos deslizes, pequenas falhas, que muitas vezes entendemos como ações que não são de grande importância, mas que receberam da parte de Deus uma punição muito severa. Histórias que, se olharmos, podemos até dizer que Deus pegou pesado demais. A gente vai olhar para a história como de Ananias e Safira, que, por terem mentido, foram exterminados. Eu não sei se vocês já se questionaram, quando leram essa história, por que Deus fez isso com aqueles dois? Quando Judas traiu Jesus, Jesus não exterminou Judas. Ora, traição é menos pior do que a mentira? Nós vamos olhar para histórias como a de Uzá, o servo de Davi, que, cheio de boas intenções, quando viu a arca da aliança caindo, e falou, olha, eu não posso deixar essa arca cair, porque se ela cair vai quebrar, e isso aqui representa a presença de Deus. Ele correu para segurar a arca, e quando ele toca na arca, ele cai morto. Poxa, Uzá estava cheio de boas intenções. Por que ter uma ação tão severa com Uzá para um deslize? Se é que foi um deslize tão pequeno assim. É sobre isso que a gente vai falar, sobre pequenos pecados que trouxeram grandes estragos na vida destes personagens. E talvez você esteja se perguntando, por que será que o pastor está querendo tratar isso? Quais são as intenções do pastor? Bom, vou ser muito sincero, direto ao ponto. Bom, eu quero tratar esse assunto, em primeiro lugar, porque antes de vir para São Paulo, eu orei ao Senhor. E eu falei, Deus, eu não conheço o New Hope. Eu não sei quais são as demandas. Eu falei para onde? Desculpa. Antes de vir para New Hope, para os Estados Unidos. É que eu me sinto tão em casa. Aí... Bom, mas vamos lá. Quando eu vim para os Estados Unidos, antes de vir para os Estados Unidos, eu orei ao Senhor e falei, Deus, eu não conheço New Hope, eu não conheço as demandas, eu não conheço a realidade de lá, mas o Senhor conhece. Pai, o que eu preciso pregar? E foi então que veio em minha mente, e acredito de verdade que foi o Espírito Santo que colocou, tratar este tema trincas, de pecados que muitas vezes julgamos como pequenos, mas que quando não cuidados, quando não tratados, quando não fechados, tapados, eles vão crescendo e compromete toda uma estrutura, toda uma construção e toda uma obra feita. Quando isso veio na minha mente, começaram a vir as histórias. E aí eu fui anotando só as histórias e que isso aconteceu, a história de Uzá, a história de Ananias e Safira, dentre outras. E eu senti paz no coração de tratar este tema com os irmãos. Portanto, essa série de mensagens, ela não está escrita. Ela vai ser escrita ao longo do tempo. Eu não estou pegando uma mensagem do passado e reutilizando aqui. Essa mensagem, eu nem sei onde ela vai terminar, mas eu sei que o Espírito Santo vai conduzir, nós vamos chegar exatamente onde Deus quer que a gente chegue. E a única coisa que eu tenho sobre essa série de mensagens, por enquanto, é essa definição e a mensagem de hoje, que foi escrita esta semana. Vamos tratar esses temas porque eu acredito que, assim como qualquer construção que tem em suas bases trincas, em sua estrutura trincas, e essas trincas não são consertadas, não são reparadas, essa construção está condenada. Quando nós pensamos na nossa vida, quando nós pensamos na nossa família, quando nós pensamos na nossa igreja, a mesma lógica se aplica. Se nós não cuidarmos dessas trincas, se nós não cuidarmos dessas pequenas brechas, nós corremos o risco de estar caminhando para uma tragédia, e a tragédia é apenas uma questão de tempo. Portanto, o objetivo dessa série de mensagens é olhar para estas pequenas falhas que muitas vezes estamos desprezando, mas que na verdade são o prenúncio de uma grande tragédia. Porque eu acredito que todas essas histórias foram registradas na Bíblia com esse objetivo. Eu acredito que essas histórias estão ali escritas nas páginas da Bíblia, porque o Senhor queria nos alertar sobre o risco destes pequenos pecados.
E é sobre isso que nós vamos falar ao longo dessa série, e é sobre isso que nós vamos refletir nos próximos cultos. Por isso, digo a vocês, sejam todos bem-vindos e bem-vindas na nossa nova série de mensagens Trincas. Pequenos pecados, grandes estragos. A primeira mensagem nessa série de mensagens, nós iremos analisar uma trinca que muitas vezes entendemos como muito, muito, muito pequena. Nós vamos falar sobre a trinca da maledicência. Eu sei que ao longo dessa mensagem você vai ser tentado a pensar na pessoa que fala mal de você, ou na pessoa que falou mal de você sobre algo que você faz ou fez. Mas o meu convite para você é que você deixe essa pessoa que fala mal de você um pouco de lado na tua mente durante essa mensagem e que você pense única e exclusivamente no seu pecado de maledicência, nas vezes que você falou mal de alguém. Eu quero convidar você a pensar nos seus erros relacionados a este pecado, porque essa mensagem ela só vai surtir efeito se ela conseguir estabelecer conexão com a tua vida. Por isso a estrutura dessa mensagem ela vai ser diferente de todas as outras mensagens que preguei até aqui. Ela foi desenvolvida em uma estrutura dialogal. É para simular uma conversa. A ideia é que você se veja dentro dessa conversa e conversando comigo como que se estivéssemos tomando um café juntos e falando sobre essas questões da nossa vida. Nós vamos falar sobre maledicência, mas eu quero que você pense na maledicência que você comete. E eu vou pensar na maledicência que eu cometo. E talvez você possa falar, pastor, então pode passar para a próxima mensagem, porque eu não tenho problema de maledicência. Porque eu não sou maledicente, eu só falo a verdade. Pastor, eu não sou maledicente, porque o que eu falo nas costas, se precisar, eu falo na cara. Por isso eu não sou maledicente. Vamos lá. Se você estiver falando algo que é verdade, algo que você é capaz de sustentar até na frente da pessoa, mas se você está falando mal, sim, você é maledicente. Mesmo falando a verdade, e mesmo tendo a capacidade de sustentar o que você está falando na presença da pessoa. Por que digo que sim, você é maledicente? Ou você cometeu o pecado da maledicência? Vamos à definição do termo. A palavra maledicência vem do latim, e a palavra no latim de maledicência é maledicere. É a junção de duas palavras, male e dicere. Male é mal e dicere é dizer, falar, contar. Portanto, o que é maledicência? É falar mal. Seja este mal bom, seja este mal verdadeiro ou falso, seja este mal dito nas costas da pessoa, ou sendo este mal dito nas costas da pessoa e tendo a capacidade de sustentar ele na frente. Se falamos mal de alguém, então nós estamos sendo maledicentes. Vamos dar exemplos práticos e concretos para tornar isso ainda mais inteligível por nós. Quando eu falo mal de alguém, eu estou sendo maledicente. Quando eu falo mal de algo que alguém fez, eu estou sendo maledicente. Quando eu falo mal de uma obra de alguém, poxa, como fez mal, olha que coisa ruim. Estou falando mal de alguma coisa que outra pessoa fez, eu estou sendo maledicente. Essa maledicência pode se manifestar de diversas formas. É falar mal de alguém, é falar mal de uma obra de alguém, é falar mal da habilidade de alguém, é falar mal de alguma atitude de alguém. Todas as vezes que fazemos isso, nós estamos sendo maledicentes. Mas, pastor, eu não sou obrigado a gostar de tudo. Verdade. Não é obrigado a gostar de tudo. Mas não é o fato de você não ter gostado que lhe dá o direito de falar mal. E quem está dizendo isso não é o pastor Emanuel. Porque eu sei que uma palavra dessa gera muito estranhamento. E, de fato, eu, por mim, não diria uma palavra dessa, porque o normal nosso, humano, é eu vi uma coisa ruim, eu vou falar. Você viu o que ele fez, você viu o que ela fez, você viu o que ele falou, você viu como ele se comportou, você viu o jeito que ele estava vestido, você viu como é que ele está feio, como é que ela está feia, você viu que... Esse é o nosso normal. Mas quem diz isso é a própria palavra de Deus. Vamos aos textos. Eu vou ler o primeiro texto e os irmãos vão ler o segundo texto. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a lei julga. Quando você julga a lei, não
a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Tiago capítulo 4, verso 11 e 12. Agora eu vou pedir para os irmãos lerem o próximo texto. Vamos lá? Mas agora... Amém, irmãos? Quem disse isso? Foi o pastor Emanuel? Quem disse isso foi a Bíblia. A Bíblia que falou, livrem-se da maledicência. A Bíblia que falou, não falem mal do seu irmão. E a gente precisa entender aqui o que é maledicência. Trazendo a memória que acabamos de dizer, maledicência é falar mal. É pecado falar mal. Acredito que agora talvez você não tenha mais dúvida, baseado na palavra de Deus, que falar mal do seu irmão seja pecado. Está muito claro o que os textos dizem. Mas talvez você fale assim, tá bom, pastor, eu acredito que é pecado. Mas, se houvesse uma tabelinha para classificar os pecados, pecados grandes, fortes, pesados, pecados médios e pecados leves, maledicência estaria nos leves, né, pastor? Ainda mais se é verdade. Então, não. Maledicência é uma trinca muito profunda e que tem um poder destrutivo absurdo, que pode amaldiçoar a tua vida e a vida da sua família. Vamos a uma história bíblica que vai mostrar para nós o poder destrutivo da maledicência. Essa história se encontra em Gênesis, capítulo 9, verso 18 até o verso 27. Gênesis capítulo 9, verso 18 até o verso 27. Diz assim a palavra de Deus. Os filhos de Noé, que saíram da arca, foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Esses foram os 3 filhos de Noé. A partir deles, toda a terra foi povoada. Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu sua nudez, a nudez do pai, e foi contar aos 2 irmãos que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram a capa, levantaram-na sobre os ombros e, andando de costas para não verem a nudez do pai, cobriram-no. Quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu o que o seu filho caçula lhe havia feito, disse: Maldito seja Canaã, escravo de escravos, será para os seus irmãos. Disse ainda: Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, que seja Canaã seu escravo. Amplie Deus o território de Jafé, habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã seu escravo. Depois do dilúvio, Noé viveu 350 anos. Viveu ao todo 950 anos e morreu. É uma história de maledicência. Os irmãos consegue identificar o nome do maledicente? Qual é o nome do maledicente? Cã. Qual é o nome do maledicente? Ele falou alguma mentira? Não, o pai estava nu dentro da tenda, ele falou que o pai estava nu dentro da tenda. Ele não falou nenhuma mentira. Qual foi a consequência da maledicência dele? Escravidão, ele foi amaldiçoado, a maldição. A pergunta é, quem foi amaldiçoado? Noé, boa, descendência. Isso eu achei incrível dentro do texto. Espera aí, quem foi o maledicente foi Cã, mas o amaldiçoado foi Canaã. O texto começa falando, Cã, o pai de Canaã. Segue o texto e diz,
Cã viu a nudez do pai e falou para os seus irmãos. Segue o texto e Noé, na hora de amaldiçoar, ao invés de amaldiçoar Cã, amaldiçoa Canaã. Amaldiçoa o filho. E tudo isso por conta de uma maledicência. O que a gente aprende com esse texto é que, sim, a maledicência tem um poder de amaldiçoar a nossa vida. Porque dentro da compreensão hebraica antiga, a pior maldição que um pai poderia ter é ver os seus filhos sendo amaldiçoados. Portanto, quando Noé amaldiçoa Canaã, essa maldição estava tocando na descendência, ou seja, no fruto de todo o trabalho dele. Cã tinha investido a sua vida para educar o seu filho, essa era a construção dele. Mas por conta de uma trinca chamada maledicência, todo o trabalho dele agora estava sendo condenado. E a gente vê que essa profecia se cumpre. Quando a gente segue estudando a história bíblica, o que a gente vê é que, de fato, do povo de Canaã saiu o povo cananeu. E a gente vê que, ao longo da história, depois desse fato, mais de 30 reis foram exterminados por Israel. Reis de Canaã, rei cananeu, foi exterminado pelo povo de Israel. O povo de Israel fez com que o povo de Canaã se tornassem puxadores de água e de lenha. Se tornaram escravos. A profecia se cumpriu. Sim, eu quero que vocês saiam preocupados daqui quanto à maledicência. Porque não dá para a gente ficar tranquilo com o pecado na nossa vida. Porque o pecado nos destrói. O pecado destrói a nossa família. O pecado amaldiçoa a nossa família. E eu vou mostrar de uma maneira muito prática como isso acontece. Como pastor, eu aconselho muitas pessoas e muitos pais me procuram para falar dos dramas familiares que acontecem dentro de suas casas. O que falo aqui não se aplica a todos os casos, mas muitos dos casos que me procuraram, essa foi a realidade. Não todos, mas muitos dos. Muitos pais chegam a mim para falar sobre o filho que está fora da igreja. E eu falo, conte um pouco da história do seu filho que saiu da igreja. E aí o pai começa a falar sobre como foi o processo e tudo mais. E aí, invariavelmente, a gente chega na trinca da maledicência. E aí ele fala, pastor, mas teve uma época em que houve um problema e a gente começou a ter problema na igreja, assim, 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 assado. E aí eu perguntei, mas como é que era o pastor? O pastor era assim, 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 assado. Como é que era a igreja? A igreja era assim, assim, assado. E aí vinha a pergunta-chave. Você falava disso onde? A gente conversava na mesa. E os filhos estavam ali ouvindo? Estavam ouvindo. Os filhos acompanharam todo esse drama, vocês falando, contando tudo, conversando tudo? Sim. Eu falo, meu irmão, eu vou te dar aqui agora o diagnóstico. Você apresentou o pastor como demônio, a igreja como inferno, os seus irmãos da igreja como animais. Era burro, era anta. Você quer que o seu filho tenha atração pela igreja? Eu sinto muito, você tornou o mundo atraente para o seu filho, nem foi o diabo. Foi pelo simples fato de você escolher usar a sua boca para falar do mal, ao invés de falar do bem dentro da sua casa, que você foi contaminando o coração do teu filho, que você foi contaminando o coração da tua família. Meus irmãos, nós precisamos ter muito claro algo em nossa mente. Que todas as vezes que nós escolhemos falar mal, nós estamos indiretamente escolhendo não falar o bem. Se nós estamos dando amplificação ao mal, nós estamos perdendo aquele tempo em que poderíamos estar falando do bem, falando da palavra de Deus, compartilhando as graças, os milagres, as bênçãos de Deus dentro da nossa família, dentro do nosso lar. E quando isso acontece, meus irmãos, a gente vai contaminando, a gente vai intoxicando a nossa vida e a gente vai intoxicando a vida daqueles que estão à nossa volta. Veja agora como aquela fala de Jesus faz muito sentido. Não é o que entra pela boca do homem que o contamina, mas sim o que sai. Viu como é que está tudo amarrado? A palavra de Deus nos diz que nós devemos usar a nossa boca para o bem. Que nós devemos usar o nosso tempo de maneira a fazer o bem avançar e não a fazer o mal ser propagado. Mas a boa notícia da mensagem de hoje
é que essa história deste irmão maledicente e dos outros irmãos que não são maledicentes nos ensinam a como fechar essa trinca. Para a gente aprender a como fechar essa trinca da maledicência, a como vencer esse mal que muitas vezes nos toma, e de repente a gente se vê tendo gastado 30, 40 minutos, 1 hora, 2 horas falando mal de alguém, para a gente vencer essa trinca, o texto vai nos ensinar da seguinte forma: basta nós fazermos uma análise comparativa dos 3 irmãos. Vamos pegar as atitudes de Cã e comparar com as atitudes de Jafé e Sem. Quando a gente olha para a atitude de Cã, a gente vê a seguinte ação. Ele vai, vê o mal, se distancia do mal e vai e conta para os seus irmãos. Nessa atitude ele está amplificando o mal, nessa atitude ele está espalhando o mal. Atitude de Cã. Do outro lado nós temos a atitude de Sem e Jafé, que é o extremo oposto. Eles ouvem o mal, não falam nada, se aproximam do pai e resolvem o problema. Quando a gente olha o texto, é impressionante. Você não consegue encontrar um registro sequer de uma palavra destes 2 irmãos. Não tem um registro do tipo, e Sem e Cã falaram, 2 pontinhos, e segue a fala. Ou então, uma referência de uma palavra dele indireta, dizendo, olha, e eles disseram que o pai, que isso e aquilo. Nada, você não tem nenhuma fala. O que você tem ali é o silêncio. O silêncio de Sem e Jafé. O conselho é muito simples quando a gente olha para esse ato. Para nós vencermos o pecado da maledicência, nós precisamos controlar a nossa língua. Simples. Veja o que Tiago diz. Tiago capítulo 3, verso 2. E depois a gente vai ler o verso 6 e o verso 9. Tiago capítulo 3, verso 2. Todos tropeçam de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Verso 6. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Verso 9 e 12. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito à imagem e semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitona e uma videira produzir figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Meus irmãos, para a gente vencer a maledicência, nós precisamos fazer a escolha de usar a nossa boca para propagar o bem. Está reunido com seus filhos? Fale das obras de Deus. Fale dos milagres de Deus. Fale das histórias bíblicas. Conte a sua história. Eu tive a oportunidade de visitar alguns irmãos e de ouvir algumas histórias. Poxa, quando eu ouço as histórias dos irmãos que vieram do Brasil e chegaram aqui, são incontáveis os milagres que eu ouço. Conte isso para os seus filhos. Use o tempo para gerar no coração deles temor a Deus. Use esse tempo para gerar no coração deles um desejo por intimidade, por fidelidade a Deus. Use o tempo que você vai gastar com seu filho falando das obras do Senhor, falando das bênçãos do Senhor. E não dê ibope para a obra de Satanás na vida dos outros, para a obra que você não gostou. Vamos investir o nosso tempo para fazer o bem avançar, para fazer a obra do Senhor crescer. Tem algumas crianças que você vai conversar com elas não sabem uma história bíblica, mas sabem tudo da vida do irmão. Aí você pergunta para quem te ensinou? Foi papai, foi mamãe. Meus irmãos, nós temos de investir o nosso tempo, nós temos de investir a nossa vida, nós temos de investir todos os nossos recursos para fazer com que a obra do Senhor avance, para fazer com que o bem seja propagado.
E talvez você possa pensar assim, mas pastor, eu preciso mostrar o lado negro da vida, o lado pecaminoso da vida, o lado errado da vida do meu filho. Para o meu filho, para que ele não caia nisso. Ele precisa conhecer os outros erros das outras pessoas, ele precisa ver o mal. Quem disse isso? Leia a Bíblia e veja se em algum momento a Bíblia vai dizer: conte os defeitos das outras pessoas para os seus filhos e ele não vai se desviar da palavra de Deus. Não. O que a palavra de Deus nos ensina é: ensine a criança no caminho que deve andar. Não é para você ensinar o caminho que ela não deve andar. Ensina a criança no caminho que deve andar. Ensina sobre o caráter de Deus. Ensina sobre o que é ter caráter. Ensina sobre o que é ter valor. Invista na tua vida para que ela seja cheia da palavra de Deus, para que ela seja cheia dos direcionamentos de Deus. Faça com que o bem avance, se alimente do bem, que o mal vai regredir. Sabe como as pessoas que são especializadas em identificar notas falsas são treinadas? Elas dedicam tempo em conhecer as características das notas verdadeiras. Porque quando chega uma nota falsa, ela sabe logo de cara que não é verdadeira. A mesma coisa que nós precisamos fazer em nossa vida, a mesma coisa que nós precisamos fazer dentro de nossa casa. Nós precisamos dedicar tempo, usar a nossa boca para fazer o bem avançar. Ao invés de falar de exemplos negativos, vamos falar de exemplos positivos. Ao invés de falar de desgraça, vamos falar de bênção. Ao invés de olhar para trás, vamos olhar para frente. Assim o reino vai crescer, assim não vamos trazer maldição para a nossa igreja, assim não vamos trazer maldição para a nossa família, e assim a gente não vai trazer maldição para a nossa vida. O bem vai crescer. A segunda forma para nós vencermos a maledicência é compaixão. Quando nós olhamos para essa história, nós vemos Cã sendo extremamente cruel com o pai. Os teólogos vão dizer que Acã cometeu o pecado de impiedade filial. Ele não teve piedade, ele não teve compaixão do seu pai. O que aconteceu com Cã foi, ele viu o pai em uma situação de extrema vergonha e totalmente vulnerável, e ele não fez nada. Ele simplesmente saiu e foi falar para os seus irmãos. Em contrapartida, nós vemos os irmãos fazendo um movimento extremamente oposto. Eles ouvem, não falam nada, eles pegam uma capa e vão na direção do pai. Eles têm compaixão. Sabe, a compaixão nos desarma. Sabe, se colocar no lugar do outro. Às vezes a gente vê as pessoas fazendo as coisas, agindo, trabalhando, e nós que estamos sentados como espectadores, a gente olha, é muito fácil para a gente apontar o dedo. Ah, olha, o jeito que eles estão fazendo está tudo errado, o jeito que eles estão falando está errado, o jeito que toca é muito ruim. É muito fácil. Agora, calce o sapato dessa pessoa. Se coloque no lugar dela. Conheça o que ela fez para que isso acontecesse. Isso vai, no mínimo, gerar constrangimento. Poxa, se eu não estou ali, se eu não estou lutando junto, se eu não estou trabalhando junto, eu não posso falar mal. É desumano, é desonesto. Poxa, se eu estou vendo alguém errando, e se eu não estendi a mão para ajudar, e se eu não conheço a história da pessoa, eu não tenho que ficar falando mal. A minha atitude, a minha postura é de compaixão. Veja, o próprio Jesus, a atitude dele frente ao pecado foi, ele apontou o pecado, mas apontou para a pessoa. Ó, você está errando nisso. Eu não estou falando para nós termos uma atitude de omissão. É totalmente diferente. Eu acredito que os erros têm de ser tratados, os problemas têm de ser confrontados. A gente não pode aceitar o pecado no nosso meio, e isso tem de acontecer. Mas isso eu trato com quem errou, isso eu trato com quem pecou. Quando eu terminei de tratar com essa pessoa, eu saio daqui, eu vou conversar com outra pessoa, eu não vou falar mal dessa pessoa, do que aconteceu com ela. Porque isso é fazer o mal avançar. Eu preciso ter compaixão e entender que o pecado, que o nosso inimigo não é o outro. O nosso inimigo é o pecado, a nossa luta contra o pecado. Quando vemos pessoas pecando, quando vemos pessoas errando, o nosso sentimento tem que ser compaixão. Poxa, essa vida está sendo destruída. E eu me colocar na posição de Sem e Jafé, para ajudar. Mas nem sempre dá para ajudar. Existem pessoas que não querem ser ajudadas.
E isso também não nos dá o direito de falar mal. Até quando a pessoa não quer ajuda, nós temos de usar o tempo que iríamos usar para falar mal para orar. Ore por essa pessoa. Meus irmãos, se nós fizermos isso, eu tenho certeza que a gente vai muito longe. Que as bênçãos de Deus vão vir sobre a nossa vida. A pergunta que quero fazer aos irmãos é: como os irmãos têm usado o seu falar? Sabe, às vezes a gente tem motivos para falar mal. Mas a palavra de Deus nos ensina que o que deve mover a nossa vida não são as situações, mas as nossas convicções. O meu desafio para você nessa manhã é para que você use a sua boca como instrumento de Deus. Use a tua palavra, use o seu tempo com seus filhos, com seus amigos, nas suas reuniões, para o bem, não para o mal. Porque muitas vezes o que acontece é que as nossas reuniões, os nossos encontros, são usados para tacarmos fogo um no outro. Isso não agrada o coração de Deus. Isso não abençoa a vida dos seus filhos. Isso não abençoa a sua vida. Isso não abençoa o reino de Deus. Portanto, o conselho de hoje, para a trinca ser fechada, é: pense antes de falar. Você vai começar a falar mal de alguém, mal de uma igreja, mal de um processo, mal de alguém do passado, mal de alguém do presente. Lembre-se dessa palavra. Maledicência é pecado. Maledicência traz maldição. E use a tua boca como instrumento de Deus. Amém. Use a sua boca como instrumento de compaixão, para expressar o cuidado de Deus, para expressar o amor de Deus. Meus irmãos, essa é a primeira trinca que precisa ser fechada em nossa vida, pois nós não fomos chamados para espalhar o mal da vida dos outros, mas nós fomos chamados para espalhar a glória de Deus aqui na terra. Glória a Deus. Meus irmãos, essa é a primeira trinca que nós precisamos fechar em nossas famílias. Porque se nós não pararmos de usar a nossa boca dentro de nossas casas para amplificar o mal, nós traremos maldição para a nossa família e para as nossas futuras gerações. Meus irmãos, essa é a primeira trinca que nós temos de fechar na base da nossa igreja. Porque se nós não pararmos de ficar de tititi nos corredores, a gente não vai sair do lugar. Nós precisamos avançar, nós precisamos olhar para Cristo, nós precisamos usar a nossa boca como profetas do Senhor, nós precisamos proclamar o Evangelho, porque mais é aquilo que Deus é, maior é a glória de Deus do que as obras de destruição de Satanás, e é para isso que Deus nos chamou, para ser voz do Senhor, boca do Senhor aqui na terra. Deixa Deus te usar. A primeira trinca que precisa ser fechada é a trinca da maledicência. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos e te louvamos por este tempo que tivemos aqui. Pai, a tua palavra muitas vezes nos confronta, Pai. E nós te agradecemos por isso. Porque quando somos confrontados por tua palavra, é que o Senhor está nos chamando ao crescimento, ao amadurecimento, Pai. Em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor, para que o Senhor corrija este mal em nossas vidas, em nossas famílias, em nossa igreja, para que possamos crescer, para que possamos ser abençoados por Ti, ó Pai, para que possamos quebrar o ciclo de maldição, ó Pai, e que possamos expandir a Tua glória, a Tua bênção e o Teu amor por onde quer que fomos, Pai. Em nome de Jesus, nós confessamos a Ti o pecado da maledicência. Nós Te pedimos perdão por todas as vezes
vezes que falamos mal de pessoas, por todas as vezes que usamos a nossa boca para amplificar o pecado, ó Pai. Nós neste momento te pedimos perdão e consagramos os nossos lábios ao Senhor, ó Pai. Que de nossa boca só saia a Tua palavra, que de nossa boca só saia canções que agradem o Teu coração, que de nossa boca só saia, ó Pai, palavras que venham do Teu coração e que abençoe este mundo, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos perdão e clamamos pela Tua obra em nossa vida, para que esta trinca seja tapada, fechada com o sangue do Teu Filho Jesus e por uma mudança de postura de Tua igreja. Em nome de Jesus, Pai, é essa oração que nós te fazemos. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Tem como não amar a palavra de Deus? Ela é boa, perfeita e agradável, né? Até quando nos corrige, né? Meus irmãos, antes de encerrarmos, eu quero chamar aqui à frente o Vanilson e a Luciana, esse casal querido nosso aqui. Amanhã eles vão completar 19 anos de casado. Ô, glória! Vem cá. Eu faço questão de nós termos momentos como este no nosso culto, porque é o momento de amplificarmos o bem. Em um mundo que tem sido marcado por divórcio, traição, ter um casal que está 19 anos juntos, em fidelidade, em amor, é motivo de festa e de celebrar. É um casal desse que precisa vir à frente para que nós louvemos ao Senhor. Então, neste momento, nós queremos agradecer a Deus pela vida de vocês, porque o casamento de vocês, a união de vocês, abençoa esse mundo. Que Deus conserve vocês assim, que vocês continuem sendo referência para as futuras gerações, que as pessoas possam olhar para vocês e ver que o amor vale a pena. Vamos colocar em pé e vamos orar abençoando este casal, agradecendo a Deus por este tempo que Ele nos deu aqui nesta manhã, mas de maneira especial agradecendo a Deus pela vida e pela união deste casal. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer por essa união. Pai, ao ouvir a história deste casal, nós nos deparamos com muitos desafios, com muitas lutas, vencidas e superadas. E vê-los, ó Pai, superando lutas, superando desafios, unidos um ao outro e unidos ao Senhor, é motivo de festa, é motivo de celebração. Nós te agradecemos pelo teu amor que está entre eles, ó Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor tem cuidado dos seus filhos. Continue derramando a sua bênção sobre a vida deles. E pedimos, ó Pai, para que o Senhor abençoe a tua igreja, abençoe os casamentos, abençoe as famílias, abençoe os lares deste lugar. Que estes momentos que estamos vivendo hoje, de celebração, de união, possam ser repetido muitas e muitas vezes, ó Pai. Que possamos ser conhecidos como uma igreja da família, uma igreja que cuida dos casamentos, que cuida dos filhos, que cuida das futuras gerações, ó Pai, que cuida dos seus filhos, Deus, em nome de Jesus. Agradecemos ao Senhor pelos 19 anos, mas pedimos a tua bênção sobre este lar, para que eles continuem firmes do Senhor até o último dia da vida deles. É essa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Amém. Meus irmãos, deixei por último esse aviso aqui, porque é um aviso muito especial. Semana que vem, no sábado, às 6 horas, nós vamos ter o encontro das mulheres. A preletora vai ser a irmã Marta, a esposa do pastor Wagner. Então, você, mulher, não pode ficar de fora. Então, no final do culto, você precisa fazer a sua inscrição. Vai ter um chá gostoso aqui, né? E é R$5 para você... R$5 não, né? Eu tô virando a chave ainda. São Paulo, reais... Tá barato, R$5, né? Então, são $5. E faça ali a inscrição também no nosso hall, tá? Então, sábado que vem, às 6 horas, nós teremos aqui o nosso encontro das mulheres. Rogério, cadê o Rogério? Tem uma palavra agora. E depois da palavra do Rogério, a gente vai ter a nossa oração para finalizar o nosso culto.